O presidente Lula desistiu de ir à cerimônia de posse do novo presidente do Chile, o José Antônio Kast. A decisão foi tomada de última hora após a confirmação da presença do senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro nesse evento. O chanceler Mauro Vieira deve ser o representante do governo brasileiro na posse. E o André Anelli chega ao vivo aqui no nosso 3 em 1, trazendo todos os detalhes, é claro, o motivo da desistência do presidente Lula, porque, Anelli, o próprio presidente havia confirmado a presença e agora, depois que veio a confirmação de Flávio Bolsonaro, simplesmente decidiu permanecer no Brasil. Seja bem-vindo, uma boa tarde, meu amigo. Obrigado, Cássio. Muito boa tarde a você também e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. A agenda do presidente Lula teve um atraso na divulgação, até 1h da tarde mais ou menos, não havia sido divulgada essa agenda, justamente porque o Palácio do Planalto batia a cabeça em relação à ida ou não do presidente Lula para a posse de José Antônio Kast na presidência do Chile no dia de amanhã, na quarta-feira. Então, no início da tarde dessa terça-feira, houve a divulgação da agenda oficial, mas sem nenhum tipo de manifestação, sem nenhum tipo de explicação, confirmando que o presidente Lula desistiu de participar dessa cerimônia que acontece amanhã. Embora não exista nenhum tipo de manifestação, nenhum tipo de explicação oficial, nos bastidores aqui no Palácio do Planalto, sim, o presidente Lula sentiu um desconforto, principalmente por conta da presença de Flávio Bolsonaro, já confirmada para essa cerimônia de amanhã. Flávio Bolsonaro, que é senador, filho do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e pré-candidato à presidência da República, inclusive com o favoritismo de algumas pesquisas que apontam ele empatado tecnicamente com o presidente Lula. Mais do que isso, o presidente Lula também ficou incomodado de certa forma, apesar de já esperar e até mesmo lidar com isso, com a presença, por exemplo, de Javier Milei, presidente da Argentina. Essa presença era aguardada, embora haja um desconforto toda vez que Lula e Milei se encontram. Não foi esse o motivo do cancelamento da agenda, embora tivesse sim um desconforto, mas sim principalmente a presença de Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato então à presidência da República aqui pelo Brasil. Com isso, o governo brasileiro vai mandar apenas o chanceler, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para representar o país. Destacando, como você disse agora há pouco, né, Cássio, que em novembro do ano passado, o próprio presidente Lula já havia dito, depois de uma reunião bilateral com José Antônio Kast, que iria a posse dele para a presidência do Chile, quando ele ainda era apenas presidente eleito desde o ano passado. Ele fez essa confirmação diretamente a José Antônio Kast logo depois de um encontro bilateral entre os dois no Panamá, só que devido então a essa presença e até de certa forma a preferência em algum aspecto pela presença de Flávio Bolsonaro, o presidente Lula se sentiu desconfortável para ir, embora o governo eleito agora, Kast, tenha reforçado o convite para que o presidente Lula participasse desse encontro. Mesmo assim, a expectativa é que sejam mantidas as relações diplomáticas, bilaterais entre os países, principalmente porque existem muitos temas de interesse mútuo, a exemplo de comércio internacional, também turismo, energias renováveis, enfim, uma gama de pautas realmente fazem parte dos interesses dos dois países e, embora haja essa divergência política, de um lado o presidente Lula do espectro político da esquerda, do outro lado José Antônio Kast do espectro político da direita, ainda assim vai permanecer a relação diplomática pragmática, por assim dizer, entre os dois países, mas sem a presença do presidente Lula nessa posse amanhã. Cássius. Valeu, Anelli. Obrigado pelas informações diretamente do Palácio do Planalto. E olha, meus amigos, é impossível a gente falar da ausência do presidente Lula sem citar e destacar também a presença confirmada do senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro. Inclusive, ele chegou agora no início da tarde lá no Chile, onde amanhã participa, então, aí a convite do próprio José Antônio Kast da cerimônia de posse do novo presidente chileno. Ô, Fábio Piperno, eu quero te ouvir em relação a essa discussão, porque, querendo ou não, a ideia, pelo menos essa decisão de última hora do presidente Lula, inclusive uma decisão pessoal que pegou o próprio Palácio do Planalto de surpresa, foi pelo menos a intenção do Lula de não gerar aquele torta de climão, aquele constrangimento? Ou há outras pendências, pelo menos, em questão que, por enquanto, a gente não sabe? Bom, é importante e o presidente do Brasil tem a obrigação de manter
boas relações com o presidente do Chile. São países aqui da América do Sul com interesses comuns, mas independentemente disso, são países com um longo histórico aí de ótimas relações e tem que continuar assim, como foi em novembro, nesse mencionado encontro privado que eles tiveram lá no Panamá. Então, o presidente do Brasil tem, sim, a obrigação de se relacionar bem com o presidente do Chile. Ponto. Agora, daí a participar desse evento, que é uma festa, né? Enfim, festa de posse e tal, mas é sobretudo também uma festa de encontro, principalmente entre governantes partidários da direita sul-americana. Eu acho que aí realmente é dispensável. Aí acho que o presidente não precisaria, como não vai tomar parte nesse constrangimento. Veja, o presidente do Brasil, daqui a pouco ele vai encontrar o presidente Trump. Também é alguém que pensa bem diferente dele. Então, governantes conversam com outros governantes, independentemente das suas ideologias. Agora, participar de eventos aí festivos e tal, aí é uma outra história, né? Hoje, vamos seguir, claro, repercutindo isso, porque sabe o que chama atenção, Piperno? Você tocou num ponto interessante, porque eu também já tive a oportunidade de cobrir algumas posses, né, presidenciais na época que eu estava em Brasília. Inclusive, a gente sabe que um presidente da República, ou pelo menos, né, um representante do Poder Executivo, fica numa posição privilegiada, fica ali numa tribuna de honra, fica ao lado, né, do presidente que vai tomar posse. E nesse caso, Lula ficaria nessa posição, né, ao lado de Casti, e Flávio Bolsonaro, por não ter um cargo no Executivo, ficaria um pouco mais abaixo, ou pelo menos ali na plateia. Isso já, pelo menos, já geraria uma fotografia positiva para o presidente Lula. Tem também a questão da fotografia oficial da cerimônia de posse. Lula, até mesmo pela influência, pelos acordos que tem, pela proximidade com o Chile, estaria nessa fotografia ao lado de Casti e Flávio Bolsonaro não. Além de tudo, que Lula teria uma bilateral, uma reunião lado a lado, frente a frente com Casti, que poderia ajudar nessa aproximação. Mas não, Lula preferiu não ir. Ô, Alangani, isso tem mais cara, podemos dizer assim, de ego eleitoral? O que está por trás dessa decisão do presidente Lula? Eu acho que tem duas razões, basicamente. A primeira, não há uma afinidade ideológica, então não há uma afinidade ideológica com o novo presidente do Chile, assim como também não há uma afinidade ideológica, evidentemente, com o Javier Milei. A gente já viu Lula, né, em outras posses, geralmente de presidentes mais à esquerda. Agora, também é pelo momento. É claro que o Flávio Bolsonaro, ele tem se destacado nas pesquisas e o Lula talvez faça um cálculo político, um cálculo eleitoral de que vale mais a pena ficar aqui no Brasil, entre aspas, fazendo campanha, que ele ainda não pode fazer oficialmente, mas movimentando as peças, enfim, estando aqui na vitrine, nos holofotes, do que indo para o Chile, ainda mais que ele não tem afinidade ideológica com esse novo presidente. Ô Zé Maria Trindade, o Alangani tocou num ponto interessante, na questão, né, dos ganhos, né, pelo menos do capital político e eleitoral. Nesse caso, quem perde, quem ganha mais com a ausência ou com a presença nessa cerimônia? Pois é, olha, há uma disputa, né, continental. Nós estamos aí diante de uma disputa de direita, esquerda, centro, e nesse caso aí, a Janete Jara, que teve até mais votos do que o Casti no primeiro turno, acabou perdendo por uma... isso é comum, já aconteceu aqui no Brasil, de centro e centro-direita. Ele é um liberal de centro-direita, e Lula estaria ali numa festa dos outros, né? O Milei vai estar lá, há uma certa comemoração de direita e não exatamente da esquerda. Como eu disse no início da fala, que há uma disputa entre centro e direita tentando conquistar os corações dos latinos. Isso aqui sempre foi território da esquerda. Talvez até o que justifica uma pergunta eterna que eu faço a todo técnico: o que acontece na América Latina? Todos os continentes se desenvolvem, olha a Europa, vários outros continentes se desenvolveram e a América Latina ali parada, marcando passo, e a resposta invariavelmente é a política. A Argentina já teve um desenvolvimento bom, mas houve um recuo. Então é preciso cuidar da política. E há, nesse caso, uma vitória expressiva da direita no Chile, e isto é importante. É um processo que vai formar, como você disse, Cássio, uma fotografia, um quadro. E eu soube que, inclusive, o governo brasileiro já tinha feito a precursora, já tinha preparado a ida ao presidente Lula lá, mas descobriram que não seria bom. E enfim,
eu entendo que se ele, o presidente Lula, prega que ele fala em nome do país e é o representante do Brasil, ele deveria ir, porque Chile e Brasil são aliados antigos, né? E poderia muito bem conviver com a presença dos presidentes em nome, evidentemente, das nações. Ô, Pipero, você acredita que essa decisão particular do presidente Lula, inclusive de última hora, pode pegar mal ali no meio da diplomacia dos países da América Latina? De forma alguma, eles estão sempre juntos. Inclusive, são muitos os eventos entre os governantes da América Latina. São muitos os conselhos, comissões, associações. Agora mesmo, estiveram muitos deles juntos lá no Panamá, inclusive Lula e Casti, né? Por exemplo, os encontros do Mercosul, aqui do Mercosul, da CELAC, são vários os fóruns aqui da América do Sul. Então, é diferente você estar ao lado de todos eles, conviver, ter ótimas relações, muitas vezes até com quem... Veja, o presidente do Brasil, ele tem ótimas relações com o presidente do Paraguai, que do ponto de vista ideológico também está do outro lado. Nada impede que eles convivam e convivam bem. Mas, nesse caso, nesse encontro, enfim, imagino que o presidente Lula tenha se sentido desconfortável, até pelo histórico do Casti. Veja, o Casti é alguém, não é que ele seja apenas ideologicamente diferente, mas o Casti é alguém que, por exemplo, é muito fiel ao que a ditadura Pinochet fez. Inclusive, ele destaca isso toda hora. Pipero, batizaram ele, pelo menos apelidaram de Bolsonaro chileno. Não, então, ele é, sim, alguém de direita dura. Ele, não é, ele tem um perfil diferente, por exemplo, do presidente do Paraguai. O presidente do Paraguai é um político de direita moderada. O Casti é diferente. Nem por isso o Brasil vai deixar de ter relações com ele. Mas daí também a prestigiar a posse e tal, talvez seja um sacrifício um pouco grande demais, né?